even though the wind may blow. Troubles toss you to and fro. 1 Pedro, estamos falando um pouco sobre 1 Pedro, né? Tirando algumas lições dessa carta. E nós sabemos que essa carta foi escrita para os eleitos, aqueles que estavam sofrendo, né, num contexto de sofrimento, de perseguição em que os cristãos estavam enfrentando. Esses últimos dias, né, as semanas passadas, nós percebemos um grande conflito no nosso país. As imagens que vinham para nós eram imagens de pessoas revoltadas, estressadas, irritadas, algumas até brigando um com o outro, né, com essa greve que teve. Mas no final da greve, nós vimos algumas imagens bonitas. Por exemplo, eu vi imagem de alguns caminhoneiros chegando em suas casas, ou antes de chegar em casa, buzinando, né? E aí a sua filha ouvia o barulho e sabia, é meu pai que está chegando. E ela corria ao encontro do pai, e era aquele abraço, né? Também vimos isso de algumas esposas, era um alívio de um conflito, de um momento de dificuldade. E é impressionante porque homens que estavam num conflito extremo, fora da sua casa, mas na sua casa, com a sua família, ele encontrava paz, sossego, tranquilidade, felicidade. Homens que estavam com um semblante irritado, infeliz, mas a gente vê chegando em casa, tudo isso mudando, alegria, sorriso no rosto. É impressionante, né, que os relacionamentos, eu posso ser bem sucedido em várias áreas, mas se eu não for dentro do meu relacionamento, né, ou dos meus relacionamentos, eu não vou ser realmente, né, completamente feliz. Porque a felicidade também tem a ver com isso, né, e Pedro fala sobre isso. Se você abrir em 1 Pedro comigo, e nós sabemos que assim como esses caminhoneiros que estavam num ambiente ou num contexto de conflito, sofrimento, não é? Os irmãos também em que Pedro envia essa carta estavam em conflitos, em perseguição, né? Eram momentos difíceis para eles. E sabe, Pedro vai nos falar, né, capítulo 3, a partir do verso 8, ele vai falar sobre a ideia de realmente ser feliz. Porque, pare e pense, como é que Pedro entra num tema desse, num ambiente de sofrimento, de perseguição, ele vai falar sobre felicidade. E talvez você está pensando, mas o que é que isso tem a ver com relacionamento e família? Se você percebe, a partir do capítulo 2, Pedro começa a falar de alguns relacionamentos. Ele fala dos relacionamentos sociais que o cristão tem que ter, fala do seu relacionamento com os governantes ou o rei na época, como os cristãos deveriam se comportar diante de tudo isso. Ele fala sobre isso. Ele fala de escravos ou empregados hoje, como deve se relacionar ou agir com seus patrões. Aí quando ele chega no capítulo 3, ele vai falar sobre maridos e mulheres. Como a mulher ela deve se portar no relacionamento com o marido. E como o marido deve tratar a mulher. Ele entra nesse contexto de relacionamento. E aí ele chega no capítulo 3, no verso 8, ele diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. É como se ele estava dizendo, finalmente, né, como
A outra versão fala, finalmente, Pedro, depois de tratar sobre como deve ser o padrão de vida de um cristão com relação aos seus relacionamentos, ele chega aqui e parece que ele está finalizando a carta. Mas, na verdade, ele encerrou um assunto e ele começa, né, a entrar em outros assuntos. Ele começa a falar sobre como é que eu posso ser feliz. E ele vai dizer que a felicidade depende de algumas atitudes nossas, de algumas reações nossas. E tem a ver com os nossos relacionamentos. Se você percebe, no verso 8 eu já falei, ele cita uma série de coisas. Ou seja, uma série de atitudes que eu e você temos que ter para sermos felizes, para vivermos bem, para vivermos em paz, para vivermos em tranquilidade. E ele fala que nós temos que ter, ele fala, sede todos de igual ânimo, né? Ter a mesma mente, é a ideia aqui. Mas Pedro não está dizendo assim, você tem que pensar igual com o outro. Você tem que pensar a mesma coisa que o outro pensa. E nós sabemos que isso é impossível muitas vezes. Até no nosso relacionamento, marido e mulher. Às vezes a mulher pensa de um jeito, o homem do outro. É normal. É comum isso. Isso é saudável. Quando a gente sabe lidar com essa coisa, né? E Pedro está dizendo aqui, a ideia é que nós temos que viver em paz. Nós temos que ter harmonia entre nós. E ele diz também, a segunda palavra é compadecidos, né? Que significa sofrer com o outro. Se compadecer da outra pessoa. Essa palavra é de onde veio a nossa palavra simpatia no português. Ou seja, eu preciso, no meu relacionamento com as pessoas, ter a simpatia da dor do outro. Ou com a dor do outro. Eu preciso ser simpático com isso. Não ser insensível, não, sabe, não estar nem aí para a dor do outro. Não é essa a ideia. Mas eu tenho que, sabe, ter essa simpatia quando o outro está sofrendo. Eu sei que a minha tendência, muitas vezes, é ser simpático só com a minha dor. Ou com o meu sofrimento. Mas Pedro está dizendo para eles, olha, vocês precisam pensar na dor do outro. Pensar no outro. E olha que eles estão dentro de um contexto de sofrimento. Não é? De perseguição. Mas Pedro está dando esses conselhos. Ele também ainda fala, sejam fraternalmente amigos, né? É a palavra amor fraternal. Mesmo nos relacionamentos, muitas vezes, falta a amizade, né? Falta essa atitude de amigo, agir como um amigo do outro. Também ele fala que nós devemos ser misericordioso, né? Dentro dos nossos relacionamentos. E nós sabemos que o nosso Pai, ele tem sido misericordioso para conosco. Agora, pare e pense comigo. Se eu sou alguém misericordioso nos meus relacionamentos, isso quer dizer que quando um amigo meu faz algo que não me agrada, como é que eu vou agir? Com a misericórdia. Eu vou dar a ele aquilo que ele não merece. Às vezes ele fez um mal a mim. Mas eu não vou dar o mal, que é o que ele merece. Eu vou dar o que ele não merece, que é agir totalmente diferente. Vou dar o bem. Vou fazer a coisa correta. Vou fazer ao contrário do que ele fez comigo. É isso que ele fala aqui. Também ele fala que nós devemos ser humildes, né? Devemos agir com humildade. Então, são essas atitudes, 5 atitudes, né? Que Pedro fala, que vai causar, vai atrair nós vamos ter relacionamentos saudáveis e vamos realmente desfrutar da vida feliz, tá certo? Porque eu posso ser um cristão e ser infeliz, ou não posso? Depende, né? Depende se eu realmente tenho um entendimento correto da palavra de Deus. Olha, Pedro está falando para cristãos, pessoas como eu e você. Entende? Então assim, as ações erradas ou os sentimentos ruins não só estão lá fora. Nós somos passíveis também. Por isso que nós precisamos cuidar. Para que possamos desfrutar e desenvolver essa felicidade. A partir do verso 9, ele fala de uma resposta. Então, não é simplesmente ter a atitude certa e ponto final.
Não, mas eu preciso ter uma resposta certa com relação às atitudes das pessoas. A minha reação ao outro no relacionamento, a minha reação ao que o outro fala, ao que o outro faz, é importante também, como eu reajo diante daquela situação. E ele diz no 9, não pague mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso fosse chamados, a fim de receberes bênção sobre herança, ou por herança. Então veja que ele começa a dizer, não pague o mal com o mal. Não é? Paulo já falou lá em Romanos, ele disse que nós devemos vencer o mal com o bem. O mal não se vence com o mal. Se alguém me faz o mal, eu faço o mal, aonde isso vai parar? Aonde vai chegar esse relacionamento? Mas se alguém me faz o mal e eu faço o bem, lembra? Jesus falou no Sermão do Monte, ele disse, se alguém bater na tua face, né, direita, o que é que você faz? Você dá o outro. Opa, mas vamos explicar aqui, não é literal, né? Não é literal. Uma vez, eu entendia esse texto literalmente, eu era criança e meu pai, na época, ele tinha o Sermão do Monte em disco. Vinil, né? Faz muito tempo isso, né? Mas eu ficava, a gente não tinha aquele hábito de ler a Bíblia, né? Em família. Mas meu pai colocava lá e eu ficava ouvindo, né? E eu lembro que dessa parte, e eu pensava, rapaz, quer dizer que se alguém bate na face, né? E uma vez, uma moça bateu no meu rosto, né? Por alguma coisa que eu fiz. E eu disse, você vai ter que bater no outro, né? Porque eu vi lá na Bíblia que quando bater num lado, você tem que bater no outro. Eu me arrependo até hoje de ter falado isso. Porque ela bateu mais forte ainda do outro lado, né? Então, a ideia não é que você vai dizer para a pessoa como eu fiz, né? Mas a ideia é, não revide. Não faça o mesmo que aquela pessoa fez com você. Então veja os conselhos, é a minha reação. Alguém me fez o mal, como é que eu vou reagir? Eu vou reagir como Jesus, né? Como a palavra me ensina. E Pedro está falando isso para eles. Você não vai fazer igual, mas você faz totalmente diferente. E ele fala, injúria por injúria, né? É uma grande tentação que nós temos quando alguém nos faz o mal, não é? A gente parece que fica com a vontade de devolver um mal muito maior do que ele fez. Aquele desejo que a gente tem, essa pessoa vai ver, né? Eu vou armar uma para ela, vou fazer igual. E ele está dizendo, não faça isso. Não faça injúria por injúria, né? Não xingue, a pessoa xingou você, não faça o mesmo. Não faça isso. E ele fala que essas atitudes sim vai trazer essa felicidade na nossa vida, né? Vai causar realmente a felicidade. E ele fala, a segunda coisa que ele fala é bem dizendo. Então, quando alguém fala mal de mim, né? Ele está dizendo, você tem que bem dizer o outro. Porque você e eu, nós fomos chamados para isso, ele está dizendo. Pedro está dizendo, ei, vocês foram chamados para bem dizer o outro. É para isso que nós fomos. Usar a nossa boca para abençoar o outro. Não para amaldiçoar ninguém. O cristão, ele não tem prazer nisso. Na condenação, no mal para o outro. Não. O ser humano tem. E nós somos seres humanos. Por isso nós temos que lutar contra esses sentimentos que fazem, né, que nos leva a agir dessa forma. Então, ao invés de falar mal, vamos elogiar a pessoa, elogiar as qualidades que a outra pessoa tem. É isso que nós temos que fazer, é essa a nossa reação à ação de qualquer pessoa. E ele ainda fala no versículo 10 e 11 sobre um padrão correto. O cristão, ele tem que ter um padrão de comportamento, de ação na sua vida. E ele diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente,
aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Mais uma vez, né, ele está dizendo, isso faz parte do padrão da vida de um cristão, não é? E ele está dizendo assim, se você quer ter uma vida feliz, uma vida boa, você tem que se comportar dessa maneira, né? Ou eu e você, nós temos que agir assim. E é interessante, eu gosto de Pedro, porque ele dá os conselhos tão fáceis da gente compreender as ideias que ele está falando, né? Primeiro ele diz, refreia a língua do mal, né? E a gente sabe que a nossa língua, ela tem um poder destrutivo enorme. Nós sabemos disso. Talvez a gente não saiba ainda o poder construtivo que tem. Mas destrutivo a gente parece que conhece, né? Lembra que Tiago fala lá? Ele diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então a língua é algo perigoso. E Pedro está dizendo que nós precisamos frear essa língua, ter controle, né, com a nossa língua. Ele também fala no versículo 11, aparte-se do mal e pratique o que é bom. Pratique o que é bom. Então, veja, não é só deixar de fazer o que é ruim, ou deixar de fazer o que é mal. Eu preciso ficar longe do mal, evitar o mal na minha vida, não praticar o mal, mas eu devo fazer o bem. O mal na minha vida é um hábito do pecado, da velha vida. Mas a nova vida em Cristo agora, eu tenho que ter o hábito de fazer o bem às pessoas, independente de quem seja, sabe, independente daquilo que ela fez comigo, eu tenho que tratá-la bem, tenho que fazer o bem a ela. E ele ainda diz no 11, busque a paz e empenhe por alcançá-la, né? Nós temos a paz de Deus, mas nós temos que desenvolver a paz nos nossos relacionamentos com qualquer pessoa. E ele está tratando sobre isso aqui. Eu sei que há momentos que a paz com o outro não depende só de mim, né? Até já foi falado, Paulo já falou. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Eu sei que às vezes não depende de mim, mas eu vou me esforçar ao máximo para manter a paz com qualquer pessoa, ou com todas as pessoas. Sejam elas pessoas boas, amigáveis, minha família, ou até pessoas que me perseguem, pessoas que querem o meu mal. E no final, no versículo 12, ele diz, ele mostra o incentivo, a razão, por que nós devemos agir dessa forma. Ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É interessante que Pedro vai citar o Salmo 34, as frases do Salmo 34, não é? E, como eu falei, é difícil muitas vezes manter a paz com as pessoas. Nos nossos grupos de casa, essa semana, nós falamos um pouco sobre isso. Vocês lembram lá, né? O que é uma crise, a crise no governo, a crise de dinheiro. Mas se nós formos olhar, talvez a maior crise da nossa sociedade é relacional. É dos relacionamentos, não é? É difícil manter a paz. É difícil manter a paz com quem você ama. Seu marido, sua esposa, seu filho. É difícil às vezes, não é? É difícil a gente ter um ambiente de paz. É uma luta constante. E Pedro está dizendo isso, nós temos que perseverar nisso, temos que buscar isso. E sabendo que os olhos do Senhor estão vendo, sabe? Se você está sendo perseguido no seu trabalho, se você está sendo maltratado, né, em algum relacionamento, Deus está vendo, os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. E é o nosso Senhor que vai julgar todas essas coisas. Por isso que eu não preciso devolver o mal com o mal. Por isso que eu não preciso retribuir aquilo que a pessoa está fazendo.
Eu sei que é minha vontade fazer isso, mas eu tenho que lutar, porque é o Senhor que está do nosso lado. Não tenha medo, Ele está com você. Se nós agirmos da forma correta, Deus está do nosso lado. Ele fala aqui. Mas se agirmos da forma errada, Ele está. Mas talvez não está do nosso lado, né? Ele vai agir como o texto bem fala, né? Ele vai agir de uma maneira dura com aqueles que praticam os males. Então, os relacionamentos saudáveis é a essência de uma vida feliz. Você quer ser feliz? Você precisa ter relacionamentos saudáveis para que a sua vida possa ser feliz. Você pode ser feliz lá na empresa, o dia todo na empresa, mas se você não for feliz dentro de casa, você não quer voltar da empresa para casa. Ou na empresa, uma hora ou outra, você vai ter conflitos. Só que um conflito, talvez na empresa, você deixa lá. Mas na casa, são as pessoas mais importantes da sua vida. Então vamos ser sábios, usar os conselhos de Pedro durante essa semana e vamos ser felizes nos nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.